bem-vindos a mais uma aula do Soma Play, onde nós vamos conversar sobre as razões que nós temos para crer em Deus e como nós podemos ajudar outras pessoas também a entender como Deus é importante na vida delas. Nas últimas aulas, nós falamos sobre a importância da apologética e também os diferentes métodos e diferentes tipos de uso da apologética. Hoje nós vamos pensar em algumas das objeções que muitas pessoas têm contra o cristianismo. Muitas perguntas que pessoas fazem que muitas vezes nós não sabemos responder e que nós devemos estar mais bem preparados para poder receber essas perguntas e poder responder elas de uma forma que demonstre que a existência de Deus é algo racional. Uma das perguntas que muitas pessoas fazem sobre o cristianismo é como pode existir um Deus bom, um Deus onipotente, que ao mesmo tempo permita que o mal exista no mundo? Para muitas pessoas, a existência do mal é algo que elimina a possibilidade da existência de Deus. Mas se você pensar sobre isso, o mal só existe se existe o bem. Remover Deus da equação não resolve o problema. O mal só é real se existe alguém que defina o que é bem e o que é mal. E muitas vezes quando as pessoas pensam sobre o mal e comparando isso com a existência de Deus, elas não pensam que se não existe alguém que define o que é bom, nós não podemos dizer que algo seja mal. Maltratar outras pessoas, por exemplo, é algo que nós vemos como sendo algo ruim, algo mal. Mas a dignidade do ser humano só é objetiva, só tem uma explicação objetiva se nós entendemos que nós somos feitos à imagem de Deus, que nós somos feitos com um valor intrínseco que outras partes da criação não têm esse mesmo valor. E que fazer mal a outras pessoas é objetivamente errado. E isso só pode ser afirmado à luz do que nós aprendemos na Bíblia. O valor do ser humano só faz sentido à luz da Bíblia. Então, dizer que o mal contra outras pessoas faz com que nós não possamos acreditar em Deus é algo que não faz sentido. Eh, e é importante entender também que a responsabilidade pelo mal no mundo não é de Deus. O mal veio ao mundo através do homem. Foi o homem que trouxe o mal ao mundo. Desde o começo, quando nós lemos em Gênesis, né, o relato da criação e a queda, quando Adão escolhe se rebelar contra Deus, Adão e Eva pecam e aí entra o mal no mundo, trazendo morte, sofrimento. Então, a responsabilidade do mal ter entrado na nossa realidade não é de Deus, é do ser humano. E mesmo tendo uma natureza pecaminosa, o ser humano, nós ainda não só temos essa natureza, como nós decidimos pecar, nós escolhemos fazer o mal. A responsabilidade cai sobre nós. E mesmo entendendo que o mal entrou no mundo e que o homem produz o mal, reproduz o mal, Deus continua sendo bom e Deus é soberano sobre tudo. Então, nós vemos nas Escrituras, quando nós lemos o livro de Gênesis, um livro onde nós vemos o homem praticando mal, com a queda, com a rebelião no mundo todo e Deus trazendo o dilúvio para eliminar essa rebelião no mundo. Nós vemos o homem praticando mal, e aí no final de Gênesis, com a história de José, alguém que sofreu muito, alguém que os próprios irmãos praticaram o mal contra ele, nós vemos que ele entende que Deus usa o mal para o bem, né. Ele diz que mesmo, quando as pessoas intentam fazer o mal, Deus é soberano, Deus é bom e ele usa até esse mal para produzir coisas boas, para o bem. E nós vemos isso na história de Gênesis, Deus transformando esse mal em bem, com um propósito soberano, e nós vemos isso até hoje, né, com
com as diversas situações, dificuldades que nós passamos, nós podemos, ter confiança de que mesmo com essas dificuldades, Deus usa as coisas difíceis para o bem. E sabendo que o mal é uma realidade, que ele existe no mundo, como eu disse, eliminar Deus da situação não resolve o problema. Deus é a resolução desse problema. Então, nós, vemos que na Bíblia, Deus é alguém que traz uma solução para esse mal. Eh, em e ele não só faz isso, eh distante, ele não é um Deus distante que observa os seres humanos sofrendo e não pode fazer nada sobre isso. Ele não só faz algo sobre o mal para resolver essa situação do mal, mas ele entra na criação, ele entra na nossa realidade e ele resolve o mal, de uma forma única. Êxodo 34, Deus se apresenta como um Deus compassivo. E essa palavra compassivo vem de compaixão, né, com, eh, e paixão, a palavra paixão significa também sofrimento, né, então, Deus é um Deus que sofre com a gente, que não simplesmente assiste o nosso sofrimento de longe, mas ele sofre junto com a gente. Deus não é um Deus indiferente ao sofrimento. Ele entrou na humanidade e ele mesmo sofreu para destruir o mal. Eh, então nós podemos dizer às pessoas que estão sofrendo com o mal, porque muitas vezes essas questões, essas objeções não são simplesmente intelectuais, elas são experiências que as pessoas estão vivendo, sofrimento que as pessoas estão passando, e essas experiências, esses sentimentos fazem com que elas questionem a existência de Deus. Então, nós podemos dizer a essas pessoas que Deus realmente se importa, né, Deus se importa com você. Deus não é um Deus que está somente distante e te observando, ele é um Deus que quer se achegar, quer se aproximar de você e ele entende a sua dor. E por que ele entende a sua dor? Porque ele é um Deus que se fez homem, que experimentou as nossas dores, como nenhum outro falso Deus fez. O Deus verdadeiro entrou na nossa realidade como homem e sofreu os mesmos tipos de sofrimento que nós sofremos. Então a resposta ao mal está na cruz. Jesus, sofreu e esse sofrimento dele se torna o meio da salvação. E esse sofrimento se torna a maneira pela qual Deus destrói todo outro tipo de sofrimento e todo o mal do mundo. E um dia Deus derrotará o mal por completo. Em Apocalipse 21, nós vemos essa profecia de que Jesus retornará e um dia o mal será completamente destruído. E nós viveremos uma eternidade sem sofrimento, sem mal, sem mentira, sem pecado, e onde a existência de Deus será visível. Mas, esse por enquanto nós vivemos numa realidade onde o mal é presente, onde o mal faz parte da nossa vida, o sofrimento faz parte da vida humana, dos crentes e dos não crentes, nós todos passamos por situações difíceis. Mas nós podemos entender que o mal é o resultado da ação humana e que só Deus pode trazer uma resolução para esse mal. E muitas das pessoas que questionam, a existência de Deus à luz da realidade do mal que nós vemos no mundo, também questionam por que um Deus tão amoroso enviaria pessoas ao pecado? Se Deus é um Deus bom, se Deus é amor, como que ele pode enviar pessoas ao pecado, ao inferno? Né, não ao pecado, quer dizer, enviar pessoas ao inferno. Muitos questionam se Deus existe, por que ele não faz algo contra o mal, né? E o inferno é Deus punindo esse mal. O inferno é uma maneira de Deus lidar com o mal. Por quê? Porque Deus é um Deus amoroso, mas ele também é um Deus justo. A justiça é um outro atributo de Deus.
Deus é um Deus santo e Deus leva a sua santidade a sério. Santidade significa que Deus não se mistura com o pecado. Deus é separado do pecado. Então, esse Deus santo, esse Deus justo, leva o pecado a sério e ele sempre irá punir o pecado. Nós vivemos numa realidade, nós vivemos numa sociedade onde a injustiça muitas vezes prevalece. Muitas vezes nós vemos pessoas praticando mal e não sendo responsabilizadas por esse mal que elas praticam. Mas Deus é um Deus que sempre traz justiça. Deus sempre fará justiça. Toda situação que nós vemos, que nós temos a impressão de que a justiça não é feita, nós podemos ter a confiança de que no final Deus trará a justiça, de uma forma ou outra. Na nossa vida, Deus faz justiça, sim. Ou nós pagamos, somos condenados pelos nossos pecados, ou se não, Deus oferece um sacrifício pelos nossos pecados. Então, o mal que nós praticamos, nós vamos pagar por esse mal, ou Jesus irá pagar por esse mal em nosso lugar quando nós entregamos nossa vida a Ele e confiamos que o sacrifício dele é suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. Mas de uma forma ou outra, Deus irá lidar com o mal e Deus fará justiça. A verdade é que muitas vezes nós não queremos justiça. Nós não queremos justiça porque nós, no fundo, nós sabemos que se a justiça realmente fosse feita, nós seríamos punidos. Porque o que nós merecemos pelo mal que nós praticamos é o inferno. É a punição de Deus. Mas nós queremos misericórdia e nós pensamos que nós somos merecedores da misericórdia de Deus. Nós experimentamos a misericórdia de Deus todos os dias, todas as pessoas experimentam a misericórdia de Deus. O fato de que nós estamos ainda vivos e de pé, existindo nesse mundo, é uma evidência real da misericórdia de Deus, porque todos nós deveríamos ser punidos assim que nós pecássemos pela primeira vez. Mas a misericórdia de Deus está sobre todos nós. A graça de Deus é presente na vida de todos. Então, por experimentarmos a misericórdia de Deus, muitas vezes as pessoas pensam que elas são merecedoras dessa misericórdia, que essa misericórdia é algo automático, é algo natural. Mas o curso natural das coisas é que nós fôssemos punidos pelo nosso mal. O fato de que nós não somos punidos divinamente pelo nosso mal é uma evidência da misericórdia de Deus, que não nos pune da maneira que nós deveríamos ser punidos. E nós não merecemos o que nós não recebemos o que nós merecemos, essa condenação. O que nós merecemos no lugar disso, quando nós colocamos nossa confiança em Deus, quando nós temos fé em Cristo, é a adoção como filhos. E quando Cristo morre na cruz, a justiça é satisfeita em nosso lugar. E pensando no inferno e como Deus condena as pessoas ao inferno quando elas não se entregam a Ele, quando elas não recebem o sacrifício de Jesus, um pensador que eu já mencionei, C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala que as portas do inferno são trancadas pelo lado de dentro. Que ninguém vai parar no inferno por acaso. Que as pessoas acabam lá porque elas rejeitam Deus. Porque elas não amam a Deus, elas não querem estar com Deus, elas querem estar distantes de Deus. E somente Deus é a fonte de vida, somente Deus é a fonte de alegria, somente Deus é a fonte de bondade. Então, quando elas se separam de Deus, elas escolhem se isolar de Deus eternamente, elas também se separam dos frutos da presença de Deus, dos frutos da misericórdia e da graça de Deus. E o inferno é isso, é um lugar de punição eterna, mas a maior punição eterna do inferno é a separação de Deus. Porque Deus é a fonte de toda alegria, Deus é a fonte de todo amor, e sem Deus nós não experimentamos alegria, não experimentamos misericórdia,
e a graça que só Deus pode dar. Então, o inferno existe, porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que lida com o mal, que elimina o mal, que pune o mal. E o inferno é dedicado àqueles que não querem Deus, que não querem a fonte de amor e de alegria. Então, o inferno é uma realidade. E um Deus amoroso, um Deus que se importa com pessoas que sofrem, é o mesmo Deus que pune as pessoas que causam sofrimento. É o mesmo Deus que pune as pessoas que não querem ser perdoadas e não querem viver na presença dele. Outro questionamento que muitas vezes pessoas trazem sobre o cristianismo é que o cristianismo é muito exclusivista. Que o cristianismo não permite uma mistura de fé, não permite que outras fés, outros tipos de fé sejam aceitos, que diz que você só será salvo, você só terá uma vida eterna com Deus se você acreditar exclusivamente em Jesus. E é verdade, o cristianismo é exclusivista. O cristianismo é exclusivista, mas não da forma que muitas pessoas pensam. Porque quando o cristianismo chegou ao mundo, quando Jesus veio e o evangelho começou a ser proclamado no mundo, o cristianismo foi revolucionário. Porque a sociedade antiga era uma sociedade muito exclusivista em todas as formas. Exclusivistamente no aspecto racial, no aspecto social. E o cristianismo acolhia qualquer pessoa, não importasse a sua etnia, não importa se você é homem ou mulher, se você é rico ou pobre, o evangelho é para todos. Não importa de que nação você vem, de que outra religião você veio, o cristianismo, o evangelho é o convite para qualquer pessoa se achegar a Deus e ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso foi revolucionário no primeiro século. Foi algo diferente do que qualquer outra filosofia, qualquer outra religião que existia no mundo na época. Então, de uma forma, o cristianismo, historicamente, foi muito mais aberto e convidativo do que qualquer outra religião, qualquer outra filosofia. Mas o que nós vemos hoje é a ideia de que todas as religiões levam ao mesmo Deus. Quem já não ouviu essa frase, né? Que não importa se você é de religião A ou B, todas as fés, todas as religiões, no final, levam ao mesmo Deus. Bem, essa afirmação seria a mesma coisa de eu dizer que eu fui para uma biblioteca e eu li todos os livros da biblioteca e que no final todos os livros falam a mesma coisa, que todos os livros têm a mesma mensagem. Bem, se eu falar isso, ou eu não li os livros, ou eu estou mentindo sobre ter lido os livros, na verdade eu não li eles, ou eu não entendi o que eles estavam falando, ou eu estou mentindo, ou eu entendo o que eles estavam falando e eu estou mentindo sobre o seu conteúdo. E é a mesma coisa dizer que todas as religiões levam a Deus. Isso significa que ou você não entende o que essas religiões falam, ou você não sabe nada sobre essas religiões, ou você está mentindo de fato sobre o que essas religiões ensinam. Eu conversei com um homem uma vez que era de uma religião que chama Bahá'í, que é uma religião que tenta misturar todas as religiões, é uma religião meio sincretista. E ele falou isso, que todas as religiões levam ao mesmo Deus. E eu conversando com ele, eu falei assim, você tem certeza disso? E ele falou assim, tenho certeza. E eu falei, você, você acha que alguém pode discordar de você sobre isso? Ele falou, não pode existir uma religião exclusivista, que seja a única religião que leva a Deus. E nessa afirmação dele, ele estava sendo exclusivista. Ele falou que só a filosofia dele faz sentido, só a filosofia dele é correta. Então, todo mundo é exclusivista de alguma forma. Mesmo que você pense ser aberto e
que você acha que todas as religiões levam a Deus, todo mundo tem uma forma de pensar exclusivista. E a ideia do relativismo tomou conta da nossa cultura. O nosso mundo é um mundo muito relativista, onde nós pensamos que a minha verdade faz sentido para mim e a sua verdade faz sentido para você, mesmo que elas sejam opostas. É um mundo onde eu posso dizer que a minha camiseta é preta, mas se alguém falar que a minha camiseta é branca, tá tudo certo, porque é a sua verdade. O relativismo não faz sentido. O relativismo é incoerente. O relativismo faz com que nós vivamos num mundo confuso, num mundo de mentiras, e que quando uma verdade é oposta a outra verdade, uma delas deve estar errada. Pelo menos uma delas está errada. Mas a verdade é que toda cosmovisão, todo entendimento da realidade faz certas afirmações que são exclusivistas. Se você falar com alguém que é muito aberto a toda a religião e você falar para ela que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, essa pessoa vai ser contra esse tipo de pensamento, o que mostra o seu exclusivismo intelectual. E foi isso que Jesus disse. Jesus afirmou que só Ele é o caminho a Deus, só Ele é a verdade, só Ele é a vida eterna. E que ninguém pode vir ao Pai a não ser por Ele. Então, essa afirmação, ela é exclusivista, mas ela é necessária porque ela é a verdade. E nós devemos proclamar essa verdade para que as pessoas realmente possam chegar ao Pai, para que as pessoas de verdade possam ter um relacionamento com Deus. Se nós tivermos medo de proclamar essa verdade, mesmo que ela seja exclusivista, nós estamos demonstrando que nós realmente não amamos as pessoas, que nós nos preocupamos mais com o que as pessoas pensam de nós, com ter uma boa reputação, mas as almas das pessoas são muito mais importantes do que a nossa reputação. Então, proclamar a verdade do Evangelho é mais importante do que se preocupar com o que as pessoas vão pensar de nós. Se nós somos abertos, se nós somos exclusivistas, o amor às almas das pessoas é muito, muito mais importante do que isso. De novo, C.S. Lewis disse algo importante aqui sobre Jesus. Ele falou que na nossa sociedade moderna, as pessoas dizem que Jesus foi um pensador importante, foi um homem de Deus, mas não, as pessoas não aceitam essas afirmações exclusivistas de Jesus sobre ser o único caminho ao Pai. E muitas vezes as pessoas não acreditam que Jesus era Deus, ele era um bom pensador, talvez um profeta de Deus, mas ele não era em si Deus. Mas Lewis falou assim, pensando nas afirmações que Jesus fez, ele disse que ele era Deus. Diversas vezes ele afirmou ser Deus. Ele afirmou que ele era o único caminho ao Pai, né? Então, se Jesus realmente falou essas coisas, ou ele estava mentindo, ou ele era um mentiroso, e ele não era de fato Deus, ele estava enganando as pessoas, ou ele era louco, né? Ele acreditava que ele era Deus, mas ele não era Deus, e ele falava que era Deus porque ele era louco, ele era um lunático. Ou ele estava falando a verdade. E se ele estava falando a verdade, ele era realmente Senhor. Ele realmente era Deus. E as evidências mostram que o Jesus histórico realmente disse que ele era Deus, realmente morreu e de fato ressuscitou. E essa ressurreição impactou os cristãos de uma forma que eles revolucionaram o mundo na época. Então, é muito mais razoável acreditar que Jesus de fato era Deus. Ele não era apenas um homem exemplar, ele era Deus. E esse trilema de Lewis faz com que a gente entenda que nós não podemos ter uma visão relativista de Jesus. Nós não podemos pegar só as partes mais
bondosas, que nós entendemos como sendo bondosas e amigáveis de Jesus, e excluir as afirmações exclusivistas que ele fez. Mas, nós devemos ver Jesus como um todo, entender que realmente ele afirmou ser Deus, e ele afirmou que ele era o único caminho ao Pai e a única forma de nós termos a vida eterna. Que não é toda religião que leva ao mesmo Deus. De fato, religião não leva a Deus, somente Cristo leva a Deus. E um relacionamento verdadeiro com Ele é o que leva ao Pai. Outra afirmação que nós ouvimos muitas vezes para combater o cristianismo é que esses cristãos exclusivistas, né, fizeram muito mal ao mundo, que a religião cristã fez mais mal ao mundo do que bem, que os cristãos fizeram coisas terríveis na história e ainda fazem coisas terríveis. Isso é verdade? Bem, é verdade que cristãos não são perfeitos. Nós falhamos. Nós tentamos representar Deus, nós somos representantes de Deus, mas nós somos representações imperfeitas de Deus. Eu não sei quem já teve a oportunidade de viajar e talvez ver uma ruína de um castelo antigo, por exemplo, de uma fortaleza antiga, eh, uma ruína de uma construção, que você entende que no passado essa construção era esse castelo talvez era um castelo bonito, era um castelo habitado por pessoas pessoas da nobreza, que era bem cuidado, e às vezes existem, imagens feitas do que esses castelos, eram no passado, e hoje ele está em ruínas. Mas mesmo um castelo em ruínas é algo admirável, algo incrível de se ver. Mesmo ele não tendo a mesma glória que ele tinha no passado, ele ainda um castelo é algo formidável, mesmo estando em ruínas. E nós, sendo feito à imagem de Deus, somos como esses castelos em ruínas. Nós podemos estar quebrados, nós podemos não ser uma representação perfeita dessa majestade, mas nós somos sim uma representação de Deus e nós ainda temos a imagem de Deus em nós. Mesmo estando quebrados, mesmo estando em ruínas, muitas vezes nós ainda representamos Deus. E nós dependemos de Jesus e do que Ele fez em nosso favor para podermos representar Deus de uma forma melhor, né? Então, nós não afirmamos que nós somos perfeitos, nós não afirmamos que como cristãos nós somos uma representação perfeita de Deus. Nós, de fato, erramos. Nós, de fato, fazemos coisas ruins e praticamos o mal, muitas vezes. Mas nós, como cristãos, buscamos ser uma representação cada vez mais perfeita de Cristo. E, e o cristianismo entrou no mundo, no primeiro século, numa sociedade que era completamente baseada no poder e na força, onde o mais forte era quem vencia. E o conceito de compaixão, de ajudar os mais fracos, era uma coisa rara ou se não inexistente na sociedade antiga. Então o cristianismo transformou o mundo por meio da humildade, da compaixão. Quando nós pensamos em Jesus, ele ensinou isso, ele ensinou a a amar os mais fracos, ajudar os mais fracos. Muitas das parábolas dele, como a parábola do bom samaritano, ensina que nós devemos ajudar as pessoas em necessidade, mesmo quando nós não temos nada a ver com elas, mesmo quando nós não temos nenhum tipo de relacionamento, nós não vamos ser beneficiados por ajudar essa pessoa, que nós devemos amar e ajudar aqueles que muitas vezes são até nossos inimigos, nossos rivais. E isso foi revolucionário no mundo. Ajudar os órfãos. O mundo antigo era um mundo que muitas vezes abandonava os órfãos e deixavam eles para morrer.
E o cristianismo veio e trouxe esse conceito da adoção, que é uma representação do que Deus faz com a gente, né, que Deus nos adota como sendo seus filhos. E o cristianismo é o que começou esse movimento da adoção no mundo antigo. E daí aqueles que antes eram abandonados, que muitas vezes morriam de fome, começaram a ser adotados pelos cristãos. Então, o cristianismo também trouxe a ideia de ajudar os pobres, as viúvas, os doentes. Eh, foi o cristianismo, foram os cristãos que criaram os primeiros hospitais, que criaram os primeiros orfanatos, inclusive criaram as primeiras universidades. As universidades foram criadas pelos cristãos. As caridades, até os movimentos abolicionistas na época da escravidão, foram iniciados e movidos por cristãos. A ciência moderna foi iniciada pelos cristãos também. Então, quando nós vemos o curso da humanidade, muito dos nossos valores, muito dos nossos hábitos eh, de caridade, de amor, de compaixão, só existem por causa do impacto do cristianismo na história. E, e a igualdade, a ideia de compaixão. Um escritor chamado Glenn Scrivener, ele fala muito sobre isso. Ele fala que os valores modernos de igualdade, compaixão, direitos humanos, até a ideia de consentimento, a ideia de cuidado com os vulneráveis, são valores que não existiriam hoje sem os ensinamentos de Jesus, que não fariam parte da nossa sociedade se a nossa sociedade não tivesse sido influenciada pelo cristianismo. Eh, e mesmo assim, muitas pessoas pensam, né, em momentos da história onde os cristãos fizeram atrocidades, né, como as cruzadas, por exemplo, que de fato foi algo terrível, algo que foi injusto em muitos seus aspectos. Mas também nós não entendemos o contexto histórico da época, né, as cruzadas foram uma resposta às ofensivas do, eh, do mundo da sociedade islâmica da época, que estavam atacando muitas cidades, que estavam dominando muitas regiões. Então, isso foi uma resposta a outras atrocidades que já estavam sendo feitas. Não para eximir os cristãos da época da sua responsabilidade, mas muitas vezes nós não vemos os momentos históricos em contexto. As pessoas querem atacar o cristianismo, então elas só pensam no que os cristãos fizeram de errado, sem ver o que o outro lado da situação estava fazendo na época e sem ter um contexto mais abrangente da situação. Mas, de fato, o mundo estaria muito pior hoje se não fossem os cristãos. E os cristãos, mesmo nós sendo uma representação falha de Deus, nós nos esforçamos para sermos luz e sal no mundo de escuridão e no mundo de confusão e sofrimento. Uma outra afirmação que muitas vezes é feita para tentar tirar a veracidade do cristianismo é que os avanços da ciência invalidam a Bíblia, que as descobertas científicas que nós fazemos prova que a Bíblia não é verdadeira, que a Bíblia é uma fábula. Bem, historicamente, a ciência e a fé sempre caminharam lado a lado, sempre caminharam juntas, como formas de buscar a verdade. Quando nós vemos a ciência moderna, muitas das figuras que iniciaram as buscas científicas foram pessoas de fé, né? Por exemplo, Isaac Newton era um homem que acreditava em Deus.
E muitos dos outros cientistas que nós vemos no passado foram cientistas que acreditavam em Deus. E como cristãos, nós devemos entender que estudar a criação é também um ato de adoração. É uma forma de glorificar a Deus e ver como Ele criou o mundo, como Ele criou não somente o mundo, mas como Ele opera todos os diferentes métodos e sistemas que fazem com que o mundo, com que o universo funcionem de uma forma tão harmoniosa. Então, essa ideia de que a ciência e a fé são opostas não é uma ideia verdadeira. É uma ideia que não é necessária para que você possa ser um cientista e que você também possa ser um cristão. E é necessário também entender a proposta da Bíblia, né? A Bíblia não é uma apostila de ciências. A ciência explica como o universo funciona, mas a Bíblia explica por que o universo existe, qual é o propósito do universo. E muitas vezes nós queremos ler a Bíblia com lentes modernas, com lentes pós-modernas. Nós queremos que a Bíblia responda às perguntas que nós temos hoje da forma que nós queremos que elas sejam respondidas. Mas essa não é a proposta da Bíblia. Nós devemos lembrar que a Bíblia, os livros da Bíblia foram escritos inicialmente para um público alvo. Por exemplo, Gênesis foi escrito para os israelitas que tinham saído do Egito, né? Então eles não estavam se perguntando se existe Deus, eles não estavam questionando a existência de Deus. Eles sabiam que Deus existia, isso era algo muito lógico e claro para eles. Mas eles estavam se perguntando quem é Deus? Quem é o Deus verdadeiro? É o Deus Ra dos egípcios? Ou é o Deus Yahweh do que Moisés está mostrando para nós? Então as perguntas que eles estavam fazendo eram diferentes. Portanto, as respostas que Moisés dá ao escrever Gênesis, inspirado por Deus, são respostas que inicialmente respondem a essas perguntas, a mentalidade daquela época. Isso significa que elas não são relevantes para nós nos dias de hoje? Absolutamente não. Elas continuam sendo muito importantes e muito relevantes. Mas nós devemos entender que a Bíblia foi escrita para um público-alvo e Deus inspirou homens a escreverem a Bíblia não num vácuo, não isolado do seu contexto. Os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus, mas eles escreveram dentro do contexto onde eles estavam. Então é importante lembrar disso quando nós lemos a Bíblia. Eh, a Bíblia não vai seguir a minha agenda, não vai seguir as minhas intenções, não vai responder as perguntas que eu quero que sejam respondidas da forma que eu quero que elas sejam respondidas. Nós devemos deixar com que Deus fale a nós através da Bíblia da maneira que Ele quer. Então a Bíblia ela deve ser lida de acordo com o seu propósito literário. A ciência também não é infalível. Nós devemos lembrar disso, que a ciência falha mais do que ela acerta. E também a ciência não é imutável. Existem coisas que foram afirmadas pela ciência no passado que hoje nós sabemos que estavam erradas. E até coisas que foram afirmadas pela ciência ano passado, que esse ano nós sabemos que estavam erradas. Então a ciência ela muda com o tempo, porque ela avança, ela faz novos descobrimentos e ela pode afirmar coisas que no passado ela não entendia. Então nós não devemos ver a ciência como algo infalível e algo imutável. Mas o que nós temos que é infalível, que é imutável? A palavra de Deus. A Bíblia é infalível, a Bíblia não erra, a Bíblia não falha. E a Bíblia é imutável, a palavra de Deus nunca vai mudar. Então nós podemos confiar em Deus e nós podemos viver a nossa vida e mesmo com descobertas científicas, sabendo que o que nós precisamos saber para viver uma vida de piedade, uma vida de obediência a Deus, está na Bíblia. A Bíblia não vai mudar, a Bíblia não vai falhar, e as descobertas científicas estão aí para comprovar que a Bíblia de fato é verdadeira.
A ciência não é oposta à fé. A ciência, pelo contrário, mostra que a nossa fé realmente é uma fé racional. Nós vamos continuar vendo mais objeções à fé cristã e como responder essas objeções na próxima aula. Eu te vejo lá.